O Brasil tem acompanhado algumas votações importantes em Brasília. Recentemente tivemos a aprovação de compras internacionais e as discussões sobre a chamada PEC das praias. Ainda no mês de junho, alguns parlamentares querem discutir mudanças no Código Eleitoral, como o fim da reeleição, a junção entre as eleições municipais e gerais e a definição de 8 anos de inelegibilidade para políticos condenados. Caso o projeto do novo Código Eleitoral seja aprovado com mudanças, ele volta para a Câmara para revisão e depois segue para ser sancionado ou vetado pelo presidente da República. Para entender essas mudanças que a Renata falou e que devem ser discutidas e como o Senado analisará as propostas, a gente conversa com o doutor Alexandre Rolo, advogado e professor de Direito Eleitoral. Rolo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Antes de mais nada, a gente sempre fala sobre mini-reforma eleitoral com o passar dos anos. Toda vez eles querem mexer em alguma coisa. Mas, para ficar bem claro, se mexer agora, vai valer para quando? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Uma satisfação estar aqui com vocês. E para responder objetivamente a sua pergunta, em sendo aprovado esse novo Código Eleitoral no ano de 2024, ele passa a valer apenas em 2026, na verdade, nas eleições de 2026. Então, não será uma lei que vai ser utilizada agora nas eleições de outubro de 2024. Nós temos na Constituição Federal um princípio, que é o princípio da anualidade, e por esse princípio da anualidade, nenhuma lei que altere o processo eleitoral poderá entrar em vigor a menos de um ano da data da eleição. E como nós já estamos a menos de um ano da data da eleição de outubro de 2024, então a eventual aprovação desse código só vai valer para as eleições de 2026. Rolo, primeiro eu queria te perguntar se na sua avaliação você acredita que o Brasil precisa de um novo Código Eleitoral e entre os temas principais aí estaria a reeleição. Na sua visão, quais os prós e os contras dessa possibilidade? Lembrando aí que a reeleição é algo novo no Brasil, se não me engano foi em 1997, a gente está falando de coisa aí de menos de 30 anos. Renata, eu não tenho dúvida da necessidade de nós termos um novo Código Eleitoral. Para que a gente tenha uma ideia, o atual Código Eleitoral é de 1965. Então, ele é da década de 60 do século passado e foi aprovado em pleno período da ditadura militar. Então, que há necessidade de um novo Código Eleitoral, isso eu não tenho dúvida nenhuma. São algo em torno de 900 artigos previstos nesse projeto de lei. E tem coisa boa e tem coisa ruim. Há prós e há contras no meu ponto de vista. Você me pergunta a respeito da reeleição. Eu tenho para mim, Renata, que os problemas do Brasil não se resumem à reeleição. Então, a gente tendo reeleição no Brasil ou não tendo, não é isso que vai resolver os problemas do Brasil. Quem defende o fim da reeleição diz que as pessoas por exemplo, governador, presidente da República e prefeito que estejam nas respectivas cadeiras, usariam a máquina administrativa para sua reeleição. E com o fim da reeleição isso não aconteceria. Me parece que não é bem assim, porque aquele que usa a máquina administrativa para se reeleger, ele usaria também a máquina administrativa para eleger o seu sucessor. Então, eu acho que no Brasil, infelizmente, nós temos algumas mazelas, mas essas mazelas não se resolverão com o fim da reeleição. Eu, particularmente, sou a favor de se manter o quadro atual, de nós termos 4 anos de mandato com a possibilidade de uma reeleição. Não sou contra isso, mas se a gente vai evoluir para uma não reeleição, aí eu sugeriria, e isso não está no projeto de lei, mas algo mais ousado. Eu sugeriria, então, que a gente acabasse com a reeleição para todos os cargos, por que não? Inclusive os cargos do Poder Legislativo. Há algumas pessoas que fazem parte do Poder Legislativo, deputados, senadores, etc., que estão lá no Congresso Nacional há 30, 40 anos, por conta de sucessivas reeleições. Então, se for para acabar mesmo com a reeleição, por que não a gente pensar em avançarmos e acabarmos com a reeleição não só para os cargos do Poder Executivo, como também para os cargos do Poder Legislativo, mas insisto, o fim da reeleição para o Poder Legislativo não está em pauta, não faz parte desse projeto de lei do novo Código Eleitoral. Rolo,
tem uma das propostas também está na questão de trazer as eleições municipais para o mesmo ano das eleições presidenciais. Isso já foi muito falado. De maneira prática, isso ajuda ou mais atrapalha a civilidade das pessoas, a votação? De um lado pode economizar, não pode economizar? Como que a gente pode analisar esse ponto de colocar todas as eleições num ano só? Gustavo, eu tenho para mim e penso que esse é um dos pontos desastrosos. Eu acho que isso seria desastroso se nós juntarmos todas as eleições no mesmo ano. E te aponto 2 motivos. Primeiro, que a Justiça Eleitoral não está aparelhada nos dias de hoje para, por exemplo, julgar todos os pedidos de registro de candidaturas de todos os candidatos, de todos os cargos, numa eleição única no Brasil. Então, ela não está aparelhada para isso. A Justiça Eleitoral não consegue julgar os registros das candidaturas a tempo das eleições, antes da eleição, nem com essa divisão que nós temos atualmente. Se a gente concentrar eleições em um ano só, aí que a Justiça Eleitoral não terá capacidade para julgar, por exemplo, todos os registros de candidaturas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que me parece que seria, que eu falo que seria uma alteração desastrosa, é que o ex-governador do estado de São Paulo, o Franco Montoro, falecido Franco Montoro, ele dizia, e é verdade isso, né, que a população vive no município, as pessoas vivem nos municípios, não moram nos estados e não moram na União. Nós moramos nos municípios e, portanto, as questões municipais, o debate envolvendo as questões municipais é importantíssimo. E se nós jogarmos uma eleição municipal para o meio de uma eleição presidencial e uma eleição de governador, por exemplo, vão sumir as eleições municipais, nós não teremos debates locais, nós não teremos debates das questões municipais, porque a gente vai se preocupar com a eleição presidencial, a gente vai se preocupar muito com a eleição do nosso governador, do governador do nosso estado, e não haverá tempo de nós debatermos os municípios e as questões municipais que são tão importantes. Então, eu sou um defensor radical nesse ponto de nós mantermos a situação atual. Então, nós temos em 2024 eleições municipais, 2026 eleições gerais, 2028 municipais de novo, e assim sucessivamente, ainda que isso gere eventualmente um pouco mais de gasto. Eu prefiro que nós tenhamos um pouco mais de gasto nessa questão do que a gente cancelar, acabar com os debates envolvendo os assuntos de interesse local, de interesse municipal. Tá certo, nós conversamos com o advogado e professor de Direito Eleitoral, doutor Alexandre Rollo. Muito obrigada pela sua participação, uma boa noite. Até a próxima. Boa noite, eu agradeço.